E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente. E seguinte, no vídeo passado eu tinha. No outro vídeo, né, eu deixei. Eu expliquei por que adaptações cinematográficas de obras literárias, alguns exemplos, às vezes dão certo, às vezes não dão. Então, na minha opinião, o final é quando é feito de fã para fã, é diferente. Vai agradar a maioria, vai agradar às vezes o criador. E vai agradar todo mundo, por assim dizer, a maioria. Todo mundo não dá, né? Mas a maioria. Então, aí você acaba classificando como uma boa adaptação. Aí eu dei exemplos de adaptações medianas e adaptações ruins. E esse vídeo aqui é pra falar do 2001, que pra mim, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, que pra mim é a pior adaptação de todas. Nada é tão ruim quanto aquilo. Por quê? É o que eu falei. Pelo meu amor ao livro, à história, você acaba esperando ver aquilo, pelo menos o mais próximo daquilo que tá no livro, né? E o Kubrick, ele mudou muita coisa. Aliás, se eu falar pra vocês o que... Porque, assim, quando você tira o significado da coisa, adaptar é uma coisa, mas quando você tira o significado da obra, é um problema, porque o, o, o tema principal do 2001, dos quatro livros, 2001, 2010, 2061 e 3001, principalmente, os temas são evolução, inteligência artificial, transcendência e vida alienígena. E isso tem nos quatro livros, você tem isso aí em abundância. No 2001, no filme do Kubrick, você só tem a inteligência artificial. Ele só focou no HAL. E ainda assim, ele é um meio que ao meu ver, a minha perspectiva, ele transformou o HAL num vilão. Que você não tem na saga da Odisseia no Espaço, o 2001, 2010, você não tem um vilão. Não. Ao meu ver, no 2061, sim. Aí sim, você aparece um vilão, surge um vilão. Aí na trama. E então, até aí no 3001 não dá pra dizer também que, na verdade, eu vejo só um vilão na saga toda. E o Kubrick no 2001 eu tenho a impressão que ele fez isso, ele tentou transformar o Hal no vilão. E é o único ponto que ele pegou dessa parte. Então, por que o filme pra mim é extremamente decepcionante? Porque, igual eu falei, um dos temas abordados pelo Clarke é evolução. E a única coisa assim, a menção que o Clarke faz essa parte, que o Kubrick faz, é que a hora que o macaco joga o osso pro alto e o osso vira a estação espacial. Esse é o salto evolutivo. Meu, ficou. É ruim porque o começo do livro você tem a história do amigo da Lua. Ou o que observa a Lua, depende de onde foi traduzido. Mas ele é um macaco, ele é um primata, e ele mora numa savana africana, e no pé de uma montanha onde tem várias cavernas e várias famílias de macacos. Eles têm um inimigo, que é uma sussuarana, uma puma, que caça os macacos, aí é seleção natural. Tem um fio de água que eles de onde provém a água deles, e aí tem uma outra tribo de macacos que fica do outro lado dessa linha d'água, e todo dia eles se trombam e ficam aquela demonstração de agressividade territorial, enfim. E eles têm que andar quilômetros e quilômetros para pôr quilômetros e quilômetros. Eu lembro do Bilhões e Bilhões do Carl Sagan. Eles têm que andar muitos quilômetros para conseguir comida, frutinhas, enfim, o que eles acharem da dieta deles, porque é muito escasso. Então tem que andar muito para comer e depois tem que voltar tudo. Então eles estavam. O Clark, tipo, se não acontecesse o que aconteceu, eles estariam fadados à extinção. Né? Não ia conseguir resistir e proliferar, não ia rolar. O que acontece? Que aí entra o monólito. O monólito ele foi deixado por uma civilização alienígena que o intuito dos caras é evoluir outras espécies. É só isso. Acontece o mesmo no Fim da Infância, que é outro filme do Clarke, outro livro do Clarke, do mesmo autor do 2001. E o que acontece? O Clarke coloca uma teoria no 2001, nessa parte, que após o monólito passar algumas instruções para os macacos e ver que aquele ser
ele tem possibilidades de evolução de intelectual. Ele, depois de alguns testes que ele fez, ele surge a ideia no macaco de atacar um animal próximo, uma anta. E aí, até então eles viviam todos ali em harmonia, tudo herbívoro. E aí ele ataca e ele acaba consumindo a carne da anta, começa os outros da tribo dele comem também. E o Clark, esse é um ponto onde o Clark ele diz que seria uma ideia do que aconteceu com a evolução do nosso cérebro. Que a proteína da carne foi o que adiantou a evolução. Porque, entenda essa coisa de evolução do cérebro. Nós estamos falando de, num período de 2 milhões, de 2 milhões de anos, nós evoluímos muito mais do que para trás, tipo, em termos de velocidade. É um absurdo. Então, alguma coisa aconteceu 2 milhões de anos atrás que o nosso cérebro ele acelerou a evolução dele. Tem essa teoria, tem a teoria do macaco louco. Não esse. O que é a teoria do macaco louco? Fugindo rapidinho. É a teoria de que, nesse mesmo cenário, ao invés de ter sido a proteína da carne que ativou essa evolução, foram os cogumelos psicodélicos que os macacos achavam nas fezes dos outros animais na savana e comeram. E os psicodélicos, a psilocibina, não sei lá, não consigo lembrar o nome, que ocasionou essa evolução cerebral dos primatas que depois viemos a nos tornar diferente. O Homo ali é bem primata, mas até o Homo erectus e o Homo sapiens. Bom, enfim. Então o Kubrick tirou tudo isso daí. Essa parte sensacional sobre essa teoria evolutiva ele tirou. Já me deixou chateado. E outra coisa que me deixava chateado antes também, mas agora não tanto faz, depois que eu pensei bastante nisso, ainda assim é meio idiota. É porque o Clark ele teve que mudar o livro a pedido do Kubrick, porque o Kubrick falou que... Porque na história original, o destino dos astronautas da missão não é Júpiter, não é próximo de Júpiter, é lá em Saturno. Na verdade, o destino era Japeto, uma das luas de Saturno. Tanto é que você leu o 2001, uma das primeiras edições, eu não sei se eles mudaram isso nas edições seguintes, mas numa das primeiras edições, que é o que meu coroa tem, é Saturno. Enfim, depois aí o Kubrick pediu pra mudar, porque pra ele ia ficar ruim filmar os anéis de Saturno. Não ia rolar. Falou o cara que fez o filme do Homem Pisando na Lua enganando todo mundo. E ele não ia conseguir fazer Saturno e teve que mudar a história. Bom, enfim, ele mudou. Até então, beleza, essa parte geográfica estelar, tanto faz. O que vai acontecer não tem problema. Mas o outro problema pra mim é o final do filme. Porque o que acontece com o David Bowman é a parte. Aí vem a parte da transcendência e da vida alienígena, que é o que o Kubrick deixou totalmente de fora. O que é a transcendência? Pô, quando o David Bowman, ele acontece tudo o que aconteceu, que ele fica sozinho, tudo, a treta, pra quem viu o filme ou leu o livro, quando a última vez que ele sai da Discovery e ele vai entrar no Big Brother, porque quando eles chegam em Júpiter, tem um monólito nas mesmas medidas matemáticas do que eles encontraram na Lua e depois encontraram na Terra, eles encontram em Júpiter, só que em proporções bem maiores, astronômicas, literalmente falando. E na última missão dele, ele deixa o Hall funcionando, gravando, para ficar orbitando Júpiter, e ele entra nesse monólito. Essa é a parte da transcendência. Quer dizer, é onde inicia-se a parte da transcendência, principalmente a parte de vida alienígena, que o Kubrick deixou de fora. O que acontece nessa parte? A hora que o Bowman tá caindo, a gente fala caindo porque é o modo de dizer, né? Depois que ele fala a famosa frase, nossa, meu Deus, ele está cheio de estrelas. Na verdade, ele tá entrando num buraco de minhoca. Só que não é um buraco de minhoca igual o do Contato do Carl Sagan, do filme baseado no livro do Carl Sagan, que é uma coisa mais rápida e mais violenta. O dele é mais tranquilo, por assim dizer. Nessa passagem, que ele vai caindo, ele vai vendo várias coisas. Ele vê planetas, outros planetas, ele vê naves, ele vê estações espaciais alienígenas, coisas... A evidência
clara de vida, não só de algo que foi deixado por uma vida inteligente, mas você vê a nave, tipo, luzes acesas, coisas assim. Então, a presença de vida, não aonde teve vida, literal ali, tá próximo onde tem vida. O Kubrick deixou tudo isso de fora. E a segunda parte, a terceira parte, que é a transcendência, que pra mim é a parte mais louca, que é a parte que é onde você dá pra sentar e filosofar horas e horas sobre isso, ele deixou mais ambíguo ainda, mais... Olha, por que acontece? No livro, quando o Bowman, ele aterrissa numa estrela, numa estrela vermelha, ele aterrissa tudo e acontece que aparece lá quando ele acorda no hotel. Aí tem toda a explicação, por que aquilo o hotel é daquele jeito, é porque essa civilização alienígena que está fazendo isso com ele, eles têm informações que são vazadas no espaço de transmissões nossas aqui, de TV, de rádio, tudo é transmitido, vai para o espaço, literalmente. E esses caras têm muita informação que a gente tá... Isso aí também tem uma parte bem explicativa no filme Contato do Carl Sagan. Assistam, leiam e assistam. Então eles montam esse hotel de acordo com o contemporâneo da pessoa que tá ali, no caso do astronauta, o David Bowman. O hotel, então tudo, mas é tudo casca, tudo superficial. Eles sabem como é, por exemplo, a caixa de leite, mas eles não têm noção de como é o leite. Então, todas as embalagens, tudo que tem para ele comer tem uma pasta azul que tem o mesmo gosto. E o Clarke descreve como algo que não é ruim, também não é gostoso, mas definitivamente tem tudo o que o seu organismo precisa de saudável, de necessário para manter o bagulho funcionando perfeitamente. É um suplemento. E aí o Bowman fica olhando lá dentro, ele liga a TV e tal, ele vê, passa uns programas de época também, mas acho que nem contemporâneo, ainda um pouco antes ainda dele. Umas coisas que para ele já era mais velha já. Bom, enfim. E aí depois desse dia inteiro, ele passa um dia. No filme o Kubrick ficou acelerando ele, envelhecendo, porque não acontece nada disso. Na hora que ele vai dormir, que ele deita, aí começa o bagulho muito louco. É a última vez que ele deita pra dormir, porque aí entra a ação alienígena, dessa evolução que acontece com ele. Os caras evoluem ele de uma forma forçada, de uma forma artificial. Por que isso? Vamos lá, nesse conceito. Quando ele dorme, acontece lá, esvaziam os tanques de memória dele e tal, não sei o que, papapá, e ele transcende. A consciência dele separa-se o corpo deixa de existir. A parte física. Sobra só a consciência dele. Que ela é onipresente e onisciente no espaço. Mas não é onipotente. E ele se vê, ele consegue se mover na velocidade da luz, ele consegue... Pra ele não existe mais isso, é muito louco. E ainda assim, aí ele fica sabendo que existe ainda maiores evoluções do que desse ponto, mas principalmente em questão de conhecimento, de experiência. Então, o ponto pra mim, nessa parte, que é muito significativo, é o que aconteceu com ele, por que não acontece... Eu entendo por que não aconteceu ainda, né, com o ser humano, porque o que eu entendi ali é que os caras, essa civilização, pegaram o Bowman e aceleraram o processo dele de evolução e transformaram ele num igual, porque e ainda assim o Bowman ele não tem acesso a essas entidades, ele tem um degrau antes, existe uma hierarquia, é muito louco isso. No fim da infância do Clarke, ele, da mesma forma, ele cita essa mesma entidade. Eu acredito ser a mesma entidade, né? E tem até as outras cadeias de comando. Comando assim, né? De execução de ordens. Enfim. E então o Bowman, o que aconteceu com ele? Ele morreu? Não, ele não morreu porque tem a consciência. Quando tem a imagem lá do bebê espacial, é isso, o renascimento dele, o bebê gigante. Na verdade, ele é o... O Rick Morty fez uma analogia muito boa também, enfim. Mas não exatamente igual. Bom, enfim. Ele é essa consciência. Então, por que o Kubrick deixou isso de fora? Porque eu fico pensando, o que vem acontecendo então com a vida na Terra, nesse ciclo das pessoas de morrer? Na visão do Clarke, então, quer dizer, a morte, ela pode vir a deixar de existir. Você vira outra coisa. É muito louco isso, mas isso aconteceu de forma artificial. Mas quer dizer que
todo o processo que essa civilização alienígena faz, de deixar os monólitos nos lugares, é para ver qual civilização tem chance de chegar no mesmo nível deles. Não são todas. Mas eles querem... Esse intuito é semear o máximo de vida inteligente pelo universo. Essa é a ideia principal dessa raça superior. Então, você acha o primeiro que está próximo de você e você evolui ao ponto de você conseguir chegar no próximo migalha, que está fora do seu planeta, por assim dizer, igual o nosso está na Lua. Tá sempre se você conseguir conquistar esse espaço entre o seu planeta e a sua Lua, você consegue ir além. Então, a hora que chega na Lua, que eles desenterram o outro monólito que bate o Sol, a luz solar, e ele liga, ele avisa, agora o próximo, que aí vai para Júpiter. E vai para Saturno, depois mudou para Júpiter, enfim. Então, você precisa ir evoluindo, literalmente, para poder alcançar esses objetivos. E aí o Clarke fala também de, por exemplo, civilizações que se desenvolveram embaixo d'água. Tipo, não igual uma Atlantis, mas o Clarke deixa claro, de certa forma, que para você conquistar o cosmos, você tem que manipular os elementos como estrelas. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que fundir elementos, destruir elementos, criar elementos, fazer coisas, tipo manufaturar a matéria. E no caso, você precisa de fogo. Até então, a nossa experiência, o que nos mostra aqui, você precisa dominar o fogo. Para você conseguir vencer a gravidade do seu planeta, para conquistar o cosmos, você tem que vencer o fogo, porque senão você não vai conseguir construir o maquinário necessário, seja lá qual a forma de produção e detonação de energia, você vai precisar do fogo. Então essas civilizações que desenvolveram embaixo d'água, por exemplo, ele diz que elas não vão para frente, porque não tem fogo, não conseguem manipular o ferro, então não conseguem sair do seu planeta. Então elas têm todo o seu ciclo de início, meio e fim, e morrem, porque não tem mais para onde ir. A não ser que você, igual no Fim da Infância, que tem a civilização lá que os que chegam para falar com a gente, os seres supremos, eles estão no último estágio evolutivo deles. É muito louco. É muito louco isso porque você vê como é a figura do último estágio dessa evolução. Eu não vou nem entrar no detalhe nisso, porque senão é uma loucura. Se eu explicar tudo, essa parte do Fim da Infância, nós vamos ficar 2 horas, 3 horas aqui. Então, leiam o Fim da Infância. Tem uma série, o Sci-Fi, o canal Sci-Fi produziu uma série. Não assistam. Não assistam. É uma merda. Não tem nada a ver... Quer dizer, não é que não tem nada a ver. Os caras usaram de background o Fim da Infância, a história de fato do Clarke, mas eles acrescentaram coisas que não tem nada a ver, que o Clarke deixou fora propositalmente. É muito louco isso. Os caras meteram... Enfim, não assistam. Só leia o livro. Então, voltando. Então, essa parte, o que me questiona é o que acontece então com a vida na Terra? Nesse momento, então... Então existe a possibilidade de nós evoluirmos igual essa entidade fez com o Bulma artificialmente? Até nós chegarmos lá, de evoluirmos, o que vai acontecendo com as pessoas que vão nascendo e morrendo? Tipo, elas não têm a chance, então, de... Porque pensa, se entendam, essa civilização que está no topo da cadeia evolutiva, por assim, universal, eles tiveram a parte biológica deles, eles passaram para a parte onde eles transferiram a consciência dele para máquinas, e eles, cada ser se tornou uma nave do tamanho de planetas. Cada ser. E depois o próximo passo deles foi literalmente só existir como consciência. Não precisar mais de nada físico. É muito louco. E é o que eu falei, a ideia deles é trazer o máximo de vida no mesmo nível que eles. Porque eu não sei, às vezes eu me pergunto, será que aqueles caras estão tão solitários há tanto tempo que os caras falam, não, vamos com o tempo a gente tem. Então, o que é o tempo, né? Pra eles é outro bagulho. Então, vamos cultivar aí, vamos produzir gente pra não ficar sozinho. Pra ser, como diz no Contato, de novo, eu citando, pra isso não ser um grande desperdício de espaço, né? Vamos pôr mais gente aí. Mais gente, modo de dizer, né? Mais vida inteligente. Enfim. E o Kubrick deixou tudo isso de fora. Olha isso, o peso filosófico que tem nisso. Sabe? De você parar pra pensar, porque faz toda a diferença pra frente nos outros 3 livros. Somente essa parte do Bulma, ele agindo com os outros humanos, ele entra em contato com as pessoas naquela forma dele, onipresente, onisciente. Ele consegue interferir. O Clarke entra de novo na parte evolutiva, que vai acontecendo com todos os eventos que... e outro ponto. O que acontece depois, no 2010, os caras montam um resgate para ir atrás da Discovery.
Porque tá lá vagando. E aí começa uma corrida espacial meio de pirataria entre a China, Estados Unidos e a União Soviética. Aí os Estados Unidos reclama que a nave é deles e não tem que mexer. Mas aí os caras falam, meu, tá no espaço e no espaço não tem lei. Pega quem chega primeiro. Então começa uma outra corrida espacial. E aí, na verdade, depois os soviéticos se juntam com os americanos, o sonho, né? E eles vão contra os chineses. Enfim, quando isso acontece, que eles chegam lá no Discover, eles. Um dos pilotos, que é o cara que. Inclusive, que é o cara que aparece no começo do 2001 no filme, o que tá fazendo. Entrando na nave lá, quando aparece a estação espacial. Esqueci o nome do personagem. Ele volta depois no 2061. No 2010, ele tá o Bulma fala com ele. O Bulma meio que se materializa numa poeira dentro da nave, avisando pra ele vazar dali, porque vai começar um evento astronômico, cósmico, que os caras têm que vazar dali. E os caras conseguem fugir, levando a Discovery, resgatando o Hall, a Discovery e indo embora. Só que o que é o evento? O Big Brother que tava lá no Júpiter, que ficou lá que o Bulma entra, ele começou a se reproduzir de forma exponencial e começa a envolver Júpiter. E começa a sugar um dos elementos que compõe o planeta, o gigante gasoso, né? Até a hora que ele meio que diminui e alguma coisa dá uma combustão, enfim, Júpiter vira uma estrela. É isso. Nasce uma segunda estrela, nós como planeta Terra, a gente passa a ter mais um Sol, que a gente batiza de Lúcifer. E aí começa toda a treta, porque quando o Júpiter vira uma estrela, o Europa, que é a sua lua, que é toda feita de gelo, mas não é um planeta congelado, porque ele tem um core, ele tem um centro quente, igual a Terra. Então, entre a camada de gelo que tem na superfície e o centro, tem água líquida e em movimento. Então, água em movimento, geralmente, pode ser muita coisa. Pode ser não é nada, mas precisa, para a nossa concepção, a nossa ideia de vida começa com isso aí, não tem jeito, precisa ter essa sopa. E como ele não tem atmosfera, por que é congelado? Porque a água dele fica em contato com o espaço direto, então ela congela e ferve ao mesmo tempo, é muito louco. E quando Júpiter entra em combustão e vira uma estrela, ele começa a derreter esse gelo. E aí o vapor começa a criar-se uma atmosfera, e cria-se uma atmosfera. E conforme e já fica no 2010, né, no começo, já fica claro que existe vida na Europa. Vida alienígena, não é uma vida inteligente, mas existe vida, uma forma de vida. Muito louco isso daí também. E quando acontece tudo isso, que o planeta, na verdade, agora a Europa acabou virando planeta, né, porque não tem estrela que orbita Lua, não tem Lua que orbita estrela, Lua só orbita planeta. Mesmo que, então ela se torna um planeta anã, o Europa. E começa a desenvolver a vida lá. E lá também tem um monólito. Os caras também deixaram lá. Para acontecer lá é a mesma coisa que aconteceu na Terra. E acontecer em outros tantos lugares. E aí o Bulma, ele dá um aviso onipresente para todas as pessoas na Terra. Ele fala, todos esses planetas são seus. Menos a Europa. Ali não é para mexer. Porque a entidade falou para ele lá. Os caras, os seres superiores falaram para ele. Avisa os caras lá. Avisa o seu povo lá que não é para mexer na Europa. De forma alguma os caras devem interferir lá. Lá deve acontecer 100% naturalmente, ao caso. Não deve ter interferência. E aí vem o 2061, onde, óbvio, a gente interfere. Óbvio. Um ser superior, evoluído. Cara, não dá nem pra imaginar o grau de evolução do bagulho. Falou pra não mexer naquilo lá. Tem trocentos planetas, trocentas luas, e só aquela não é pra mexer. E aí a gente vai lá e o Clark, não, vamos mexer lá. E ainda assim, pra mim... E aí, por um motivo. Nossa, um motivo idiota ainda. Enfim, não. Porque o 2010 tem filme. Tem uma adaptação. Tá aí, eu vou colocar aí. Tem uma adaptação do 2010. E pararam por aí. Então aqui, por esses 3 pontos, eu acho que o Kubrick cagou. Ele deixou de falar da parte evolutiva, que é uma teoria sensacional. Ele deixou de falar da transcendência, dessa coisa ele deixou de falar da vida alienígena, de mostrar as formas de vida, de mostrar um pouco mais sobre a ideia do Clark, por exemplo, a visão dele do que é uma vida alienígena. E deixou de fora a parte da transcendência, que pra mim é a parte mais pesada. Do tipo, será que todos os outros, de fato, temos condições de naturalmente evoluir no mesmo ponto que o Bulma evoluiu artificialmente? Eu acredito que sim, senão a entidade não teria feito tudo isso, certo? Mas quanto tempo a gente vai levar ainda? E nós vamos seguir esse passo, nós vamos nos tornar máquinas primeiro para depois nos tornarmos totalmente livres?
É muito louco isso. E o Kubrick nem passou perto disso. Então por isso que eu faço um apelo aqui no final. Se vocês puderem comentar e compartilhando esse vídeo até que chegue o Sr. Christopher Nolan, eu queria pedir caridosamente que, por favor, Sr. Nolan, como fã do seu trabalho, fãzaço, teria como você rebutar o 2001, uma Odisseia no Espaço, e tipo, e fazer uma franquia mesmo, e até o 3001. Depois a gente até discute algumas coisas do 3001, umas ideias, porque tem algumas coisas no 3001 que o Clark realmente deu uma viajada. Tipo a parte dos raptores. Ali acho que ele perdeu a mão um pouco. Mas eu acho que o senhor sim é a pessoa indicada hoje pra não desfazer o que o Kubrick fez. O Kubrick tem o seu valor ainda assim conceitual, por dizer o que ele fez, mas eu acho que existe muito mais na série, nos 4 livros, que dá pra explorar de forma de ficção científica mesmo, que ficaria sensacional. Pra mim é a melhor história de ficção científica. E eu sei que você deve gostar também. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta. Me digam aí o que vocês acham, se esse filme do Kubrick realmente, porque o Kubrick é genial, isso é inegável. Se essa adaptação realmente condiz, e principalmente se você lê os livros também, o que você acha do trabalho do Kubrick em relação a isso daí. Se tem outras adaptações que vocês acham que deixou a desejar, que poderia ter sido melhor. Enfim, comenta aí, deixa o like e deixa a opinião, beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço até outra vez.